paz do Senhor Jesus, irmãos. Abra comigo a palavra do Senhor. João, Evangelho de João, capítulo 17. Eu vou falar em cima do verso 17. Porém, vou ler o 13 até o 21. Vou falar em cima do verso 17. Mas vou ler do 13 ao 21. Vou trabalhar esse bloco do capítulo 17, ok? Diz assim o 13, do capítulo 17 de João, do Evangelho de João. E agora eu vou para ti. E estas coisas eu falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria consumada em si mesmo. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não oro para que tu os tire do mundo, mas para que tu os guardes do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os pela tua verdade. Tua verdade, tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E por causa deles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. E oro não somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Amém? Só até aí. Até o 20, né? 17 santos. Santos, é um texto atual, né? Atualíssimo para falarmos. E que a gente tem que mantê-los claro em nossa mente sobre a santificação. Eu gosto muito do Evangelho de João. Ele é considerado o santo dos santos da Bíblia Sagrada, porque ele rasga o véu e fala da glória de Jesus Cristo. O Evangelho de João foi o último a ser escrito. Até então, porque 40 anos depois da morte dos mártires, que foram os primeiros, os outros apóstolos, foi que João foi escrever esse Evangelho. O apóstolo João, ele foi enviado para a ilha de Patmos por Domiciano. E quando Neva assumiu, soltou João e ele voltou para Efésios. E quando ele viveu mais ou menos 98 anos de idade, e ele morreu uma morte natural. João, ele escreve esse evangelho e tem uma diferença dos outros sinóticos. Porque os outros apresentam Jesus como sendo um homem puro, um rei, apresenta ele como um redentor. Porém, João deixa claro que ele é o Filho de Deus. Quando nós vemos essa explicação de João, esse evangelho é apaixonante. Pelo fato e reconhecido que João, ele expressa claramente sobre o Filho de Deus não ser diferente do próprio Deus, mas o Deus manifesto em nosso meio através de seu Filho. João, ele descreve esse evangelho narrando para os irmãos da igreja de Efésios, para fortificar os irmãos por causa de uma guerra gnóstica, que queriam derrubar a essência do evangelho do Senhor, abaixando e tornando apenas uma aula filosófica no meio da igreja. Quando João escreve isso aqui, nós percebemos
que alguns estudiosos vão dizer que Salomé é a mãe de João. E Salomé era irmã de Maria. Sendo assim, se essa tese for verdadeira, João era primo de Jesus. E João, ele é quem cuida de Maria. Logo após a morte de Jesus, ele se torna um dos principais líderes da igreja de Jerusalém. João também tem outra coisa peculiar na sua vida, pela intimidade que ele tinha com Cristo. Ele era aquele que ouvia palavras profundas do Senhor, até que o Senhor penetra isso no coração dele. E ele termina com 98 anos na igreja, pregando apenas uma palavra: filhinhos, amai uns aos outros. Alguns dos discípulos de João perguntam para João: mestre, por que você não prega outra coisa, só prega isso? Ele fala: porque se vocês aprenderem só isso, já está bom. E João, quando ele sai de Jerusalém, ele vai para Éfeso, ele leva a irmã Maria. E ele fica lá com a irmã Maria todo esse tempo, sendo carregado pelos irmãos até a congregação, para fortificar a congregação em relação a Jesus Cristo sendo o nosso Senhor. Quando eu olho esse texto aqui, eu vejo que esse texto aqui é um texto maravilhoso. Por quê? Porque ele mostra que é considerado a intercessão mais perfeita escrita nas Escrituras. Porque se trata de uma oração feita pelo Deus Filho ao Deus Pai. E atingiu todos os eleitos. Eu acho interessante que quando ele faz isso, nós vamos perceber que ele está pedindo a graça preservadora de Deus. Charles Spurgeon, ele afirma que essa graça preservadora se trata da perseverança dos santos. Isso nós entendemos, pastor Edson e Igreja Santa, que não é você que persevera com as suas forças para ficar de pé, mas é o nosso Senhor, que é ajudador da igreja, é que nos mantém de pé. E é maravilhoso isso. O Deus que nos chamou nos mantém. Glória a Deus nas alturas por tudo isso. Eu não sou crente por mim mesmo, eu sou crente porque Ele me fez crente. Aleluias. A gente odiava Deus, nenhum de nós amávamos Deus. Mas Ele nos viu antes da fundação do mundo, cada um dos nossos rostos, sabia os nossos nomes e separou um local para nós, já na eternidade. Diz: eu vou ajudar eles a chegarem até aqui e ninguém vai arrancar ele das minhas mãos. É isso que nós vivemos. E eu acho interessante que quando Jesus faz a oração nesse capítulo 17, ele se consagra como sacrifício, e ao mesmo tempo que ele é sacerdote e vítima ao mesmo tempo. Ele faz essa consagração se apresentando a Deus. E eu entendo que diversos tipos de oração são feitos aqui. Primeiro, ele ora por si e diz ao Pai que a obra na terra está concluída. Ela está pronta, não precisa de mais nada. Assim derrubando a tese que você tem que fazer aquilo e aquilo outro para ser salvo. Ora, igreja, o Brasil para Cristo. Se Cristo não vos salvou, querido, ninguém vai te salvar. Nós estamos aqui porque Ele nos salvou. Foi o Pai que nos deu a Ele. E por isso nós fazemos menção dessa salvação maravilhosa. Aleluias. Quando eu percebo outro tipo de oração, é que ele ora pelos seus discípulos, pedindo ao Pai para que os guarde e os santifique. Mas também ele faz uma oração pela igreja inteira, em todos os tempos, para que essa igreja se torne unida com ele e participe da glória. Esse texto é muito profundo. Ele revela esse carinho, esse amor, que abraça todas as gerações em todos os tempos, que abraçou nós e vai abraçar pessoas que estão nascendo em outros os tempos que vão vir. O Deus eterno já viu
todas as coisas que havia de acontecer, e estão acontecendo e vão acontecer. Portanto, queridos, nós estamos seguros nas suas mãos poderosas. Quando nós vemos isso, a gente percebe que essa graça preservadora está sobre os seus santos. Mas o Senhor aqui trabalha uma palavra poderosa sobre nós, que é o verso 17, santificai-os na tua verdade, quando ele ora para os seus discípulos. Eu gosto muito dessa palavra santificar, apesar de às vezes ser um pouco mal entendida. Veja bem aqui, no hebraico essa palavra tem um significado originado de kadosh, e é o mesmo significado de santo ou santificados. É que designa o que foi consagrado, para fazer referência a um indivíduo que foi consagrado diante de todas as pessoas. Quando Deus nos chamou e nos separou, isso não foi em sigilo. Ele separou, falou na eternidade, aliás, e mostrou para todos o que tinha feito. Então, portanto, é um erro grotesco não falar de eleição, irmão. Porque Deus não escondeu isso. A eleição se deu na sua própria vontade. Você está aqui porque você foi santificado ou foi santo, separado pelo Senhor. Quando a gente vê isso aqui, é a mesma coisa que Pedro fala no capítulo 2, verso 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, adquirida para anunciares a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro, ele já chama, deixa claro, vocês foram separados, santificados para isso. O termo eclesia também tem uma ponta nisso aí. Porque se falta tirado para fora. E santificado é separado das trevas para a luz. Consagrado como um vaso de honra. Eu acho interessante que o termo grego aparece um nome hieros, que significa sagrado, implica em uma relação especial com Deus, que não deve ser violada, ou seja, imaculada, ou imundiçada, aliás, maculada, manchada. Fala de imundícia nas vestes. O termo do grego vai dizer assim que quem é santo reluz a glória daquele que chamou, pois anda unido com ele. É impossível uma pessoa falar que foi santificado ou separado por Deus e suas ações mostrarem ações das trevas. É impossível uma pessoa que diz que é santo, separado pelo Senhor, e da sua boca, de seu ventre, só sai o que é espúrio, só sai o que é escuro, só sai o que é venenoso. Não há vida nenhuma. Alguma coisa está violando a pureza de seu ser. Nós precisamos entender que quando Deus separa, Ele nos coloca igual, semelhante. E quando Ele fala semelhante, Ele nos coloca para comparar ao seu Filho. Crente que não representa o Filho de Deus na terra não pode abrir a boca para falar em santidade. Crente que não representa o Filho de Deus em suas ações diante de um mundo tem um probleminha com santidade. Pois a santidade revela um caráter forjado na glória na vida de um cristão. É complicado, irmão, nós chegarmos num culto, não é aqui, em outros locais, onde se honra os homens, se honra a música, se honra os talentos, mas não se honra o Deus eterno de toda a glória. Pelo fato de que Jesus abriu mão de todas as coisas,
utilizou da dependência eterna de seu Pai para mostrar ao homem que Deus é bom e abrir um caminho de cima para baixo para salvar aqueles que Ele tinha chamado. Então no nosso meio não cabe nenhum louvor, nenhuma glória, nenhuma honra a homem, a não ser a glória do Filho do Deus vivo. Aleluias. Esses dias, irmão, nós estamos andando muito de velório em velório. E os irmãos me acharam muito para falar de cultos fúnebres. E eu posso perceber que a maioria dos cultos fúnebres se louva o defunto, irmão. Porque ele fez, porque ele vai fazer, porque nós estamos aqui por causa dele, até esse tipo de palavra eu ouvi. A gente não despreza a dor, a gente sofre a dor, mas a palavra certa a ser usada, eu louvo a Jesus pelo irmão que foi recolhido. Eu honro a Jesus por ele ter recebido o meu irmão na glória. Nós reportamos ao Senhor por essa santidade, porque Ele nos separou para ser igual. O vaso tem que representar aquele que o enviou. Quando eu olho para frente, santidade, irmão, não é o mesmo que isolamento. Santidade não tem a ver com a geografia de espaço, ou isolar-se em 4 paredes, ou guetos, ou de pessoas. Não tem a ver com isso. Não tem a ver em se tornar intocável. Eu sou santo, eu não sento ali, eu não como aqui, eu não ando acolá, eu não piso aqui. Não tem a ver com isso. Até então, porque o texto diz que nós precisamos estar presentes na terra como sal e luz. Se nós isolarmos, irmão, de nada o nosso chamado vai valer. De nada. Não adianta, irmão, luz com luz ficar olhando quem brilha mais. Você brilha mais, não, eu brilho mais. Você está, não, eu estou mais ligado na energia mais forte. Igualzinho outro dia conversando com uma irmã, aliás, ela conversando no nosso meio, e depois eu fui comentar essa conversa com a minha esposa. Ela falou, sinto tanta presença de Deus quando nós estamos na minha casa, que eu percebo o próprio Deus em cima da minha mesa, Ele anda para lá e para cá e tal, eu fico olhando, Jesus, qual deve ser a conversa? Qual deve ser a conversa? Porque ao final eu não vi repreensão, você não vê a face no chão de humildade, de quebrantamento. E o maior sinônimo que Deus está no nosso meio, irmão, é o quebrantamento e o arrependimento. Não se trata de achar, eu estou limpo, você está limpo, não. Se trata de colocar a face no chão e pedir, Senhor, me purifica. Senhor, me ajuda. Nós aprendemos, irmão, como nação, terceirizar as coisas. E esse tipo de ideia, de ideologia, tem andado os nossos púlpitos, como se nós fôssemos a igreja tão santa, a ponto de não errar, e o mundo vive errando. Nós estamos aqui porque o mundo fez. Nós estamos aqui porque alguém fez. Nós estamos aqui porque é uma oportunidade de o Senhor nos melhorar. A culpa do que estamos vivendo é minha e é sua. Não tem esse negócio que é de A ou de B. Quem precisa melhorar, irmão, é eu e você. Agora quem tem pressa, entre na fila, porque eu sou um dos primeiros. Entre na fila. Outro dia vi o irmão pregando, exortando a igreja com aquele fervor. Aí no final ela falou, Deus vai passar nessa igreja e vai pegar e vai começar a tratar com o crente aqui. Irmão, eu não segurei a língua, pastor, quando eu falei, começa por mim, Jesus. A maioria acha, o irmão caiu, irmão. A Bíblia diz, você que pensa estar de pé, cuide para que não caia. A Bíblia está dizendo, se você pensa, não está falando que você está de pé não, você pensa. Aí ele vai deixando claro uma coisa, que para Deus o servo está de pé ou está caído. Mas ele é de Deus, o de pé e o caído. A diferença de alguns servos, irmão, é que eles pensam que estão de pé, mas sabem que estão de joelhos, irmão, clamando a Deus, me socorre, me ajude.
E é por isso que às vezes os nossos cultos estão vazios da glória de Deus, porque nós nos apresentamos dentro da eclesia muito cheios, irmãos, como se já tivéssemos vencidos, como se já tivéssemos chegado. Irmão, eu sou pregador, e às vezes a gente vai pregar em alguns congressos e chega lá, aí o pregador amigo, ô irmão, quando eu estava lá para chegar aqui, eu fico me pensando, chegar aonde, irmão? Se o seu caminhada toda foi para chegar aqui, ô irmão, pelo amor de Deus, eu quero descer desse ônibus. Pelo que eu fico, é só isso. Servir ao Senhor é só isso. Eu quero chegar no céu de glória, sentar com o meu Senhor, comer com Abraão, com Isaac, com Jacó, olhar para a face dele e falar, glória a Deus, nós vencemos. Não tem a ver, irmão, com aonde você vai chegar, tem a ver para onde você está indo. Quando a gente vê isso, ele fala que nós precisamos brilhar como sal e luz do mundo, que é Mateus 5, do 3 a 14. É para quê? A fim de que o mundo possa, a fim de que nós estejamos no mundo apontando uma direção. O nosso processo de santificação, irmão, é para mostrar para as pessoas para onde nós estamos indo, aonde Deus está direcionando. Muitas das vezes Deus está nos amassando como igreja e nós estamos resistindo à mão do oleiro trabalhando no vaso. E não entendemos que o Senhor está nos usando para mostrar ao mundo qual é a direção. Enquanto o mundo está em festa, nós temos que chorar. Enquanto todos levantam bandeiras e diz, aquele acendeu, aquele baixou, nós temos que colocar a cara no pó e dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus, venha Jesus. Nós estamos aqui para mostrar isso. É por isso que o crente tem que entender que as suas vestes têm que estar claras e brancas, independente do que você esteja vivendo. Eu vejo muito e eu ouço muito irmãos que olham para fracassos que estão vivendo em sua vida pessoal, material, financeira, essas coisas, e quer correlacionar isso aí com Cristo, pastor. Como não? Eu não posso andar com Jesus dessa forma, eu não posso servir Jesus desse jeito, irmão. Quem é que vai estar pronto para servir Jesus? Quem é que vai estar pronto para servir Jesus? A Bíblia é clara em dizer que a gente não pode tropeçar nas coisas da terra. A gente não pode colocar obstáculos para servir o nosso Senhor. Nós não podemos colocar percalços nos nossos caminhos. Isso aí pode deixar com Satanás, que ele faz tranquilo e faz bem feito. Pode ficar tranquilo, irmão. É por isso que nós estamos perdendo muito, irmão. Quando um crente começa a criticar outro crente nas redes sociais, envia, ou pior, se assenta diante de ímpio para falar mal da igreja. Irmão, quando você fala mal da igreja para ímpio, você está enfiando o dedo no seu olho, querido. Nós não podemos fazer isso. Não é porque eu não acredito na doutrina do pastor A, não é porque eu não recebo a doutrina do pastor B, que ele é meu inimigo, irmão. Porque Deus é poderoso para trazer luz aos olhos dele e dar uma direção para a caminhada dele. E inimigo nosso é o mundo. E quando a Bíblia aqui, no capítulo 17, vai falar de mundo, irmão, nós temos que ser inteligentes. Fala do mundo terra, globo, terrestre. Fala do mundo sistema que impera, ação satânica, que conspira contra Cristo. E fala de um mundo pessoas. Quando ele fala de pessoas, ele fala que nós temos que ser luz. Quando ele fala de sistema, ele fala que nós temos que resistir. E ele deixa claro que nós vamos ser odiados por causa do sistema que odeia Cristo. Aí eu não entendo, irmão, esse negócio que entrou no meio da nossa igreja, onde pessoas querem ser amadas pelo mundo. Se você é amada pelo mundo, você é odiado pelos céus.
É simples, irmão, porque um se opõe contra o outro. Não tem jeito. Se você é amado pelo mundo, você é odiado por cima. É a mesma coisa. Eu não sou luz, mas eu não sou trevas. Não há plateia nisso. E a não decisão é uma decisão. Se eu não decidir pela luz, eu decidi pelas trevas. Se eu não decidir pelas trevas, eu decidi pela luz. É assim que funciona. Quando nós vamos à frente, quando nós percebemos isso, nós vamos entender que, por um lado, devemos viver e servir de testemunho ao mundo, porque nós fomos enviados ao mundo como mensageiros portadores da verdade para salvar. Irmão, nós compreendemos a tese da eleição, isso é fato, mas não nos dá o direito de não evangelizar. Nós precisamos abrir a boca e falar de Jesus. Todo momento é momento de falar de Jesus. Educadamente, irmão. Toda oportunidade é oportunidade de falar de Jesus. Na sua empresa você deve falar de Jesus. Na sua casa você deve falar de Jesus. O que está acontecendo hoje nas famílias? As famílias passam um bom tempo. Graças a Deus aqui deve não acontecer, pastor Edson. Passa bastante tempo, irmão. TV ligada de manhã até a noite. Os pais não leem a Bíblia com os teus filhos. Não fala de Jesus para os seus filhos. Aí quando vem para a igreja, quer que os filhos adorem a Deus e reverenciem a Deus. Isso aí, irmão, é pessoas que não entenderam o evangelho ainda. Você tem uma oportunidade de pregar o evangelho. Pregue aos teus filhos. Nós precisamos perceber isso. Por outro lado, nós precisamos entender que nós devemos evitar a contaminação do mundo. Porque Paulo vai dizer em Romanos 12:2, que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Quando ele fala esse transformar, ele está falando, não moldeis, não conformeis com os princípios do mundo. O mundo não pode ditar a regra para o povo santo do Senhor. Ele não pode ditar o que o povo vai pregar, não pode ditar o que o povo vai vestir, não pode ditar qual é a moda do momento. Ô irmão, a minha esposa vende roupa, e é uma coisa que a gente conversa muito. Porque se a minha esposa fosse vender toda a roupa que sai, irmão, na moda, seria um crente investindo em depravação. Nós precisamos entender isso. Eu falo, minha filha, você vai vender roupa para crente. Então evangelize até vendendo roupa. Se você é santo, seus conteúdos têm que ser santo. Se você é santo, o que você tem na sua casa tem que ser santo. Afinal, o que nós temos em casa foi dado por Deus. O meu dinheiro é de Deus. A TV que eu comprei foi Deus que me deu. Os livros que eu compro saiu da finança que Deus me deu. Então não dá, irmão, para eu comprar livro de pornografia com o dinheiro que Deus me deu. Não dá, irmão, para eu assinar canais impuros com o acesso que Deus me deu. Não dá. E não dá para eu repartir impureza com os outros, porque ou eu sou um vaso para glória, ou eu sou um vaso para desonra. Não tem jeito. Charles Spurgeon deixa claro, eu acho que eu já falei essa frase aqui. Quem não é vaso para a honra de Deus, quem não anda conforme a Bíblia, se torna uma ferramenta de Satanás para a destruição das almas. É claro dessa forma. Tem muito crente que acha que isso não tem nada a ver. Tudo que você faz com o seu tabernáculo e através do seu tabernáculo, que é o seu corpo, você vai ter que prestar conta. Tudo. Não é só eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia. O que você faz com a informação que você está recebendo? Existe uma ideia de difamação dentro das igrejas. Infelizmente, isso aí está acontecendo, pastores, pessoas que acham que estão andando com santidade. Irmão, a palavra difamar é tirar a fama.
A palavra de difamar é reduzir a pessoa ao nada, é torná-lo Baal, senhor das moscas. Nós não fomos plantados por Cristo para fazer essas coisas. Se você não gosta de alguém, ore por esse alguém. E peça a Deus que liberte o seu coração primeiro, e não o da pessoa. Porque é impossível eu estar com um coração odioso, cheio de fel, orar para que o Senhor salve alguém. Deus tem que salvar você primeiro, você primeiro. É por isso que algumas orações não têm efeito no nosso meio. Já viu aquela oração que a gente passa 300 anos para Deus mudar alguém? Enquanto o nosso coração está... Ore pelo seu primeiro. Ore pelo seu primeiro. Vamos lá. E quando ele diz, ele vai falar sobre não vos amoldeis, irmão. Primeiro, a gente vai perceber que o molde dos princípios do mundo é o que, irmão? É chegar a um ápice da glória. É vencer pisando na cabeça do outro. É a tal da escadinha, eu tenho que subir, não importa como. E o povo santo do Senhor é aquela expressão que Jesus mostrou. Ele pegou uma toalhinha, colocou no seu ombro, pegou uma bacia, encheu de água, colocou todos os discípulos sentados e lavou os pés, mostrando que o maior tinha que ser o mais servo. Reino de Deus é constituído de servos. Você quer receber alguma coisa de Deus? Seja servo. Como ser servo? Comece a servir o reino de Deus. Como é que eu sirvo o reino de Deus, pastor? Ore, jejue por você, jejue pelo seu irmão, jejue pela igreja, jejue pelo aquele que está chorando. Clame por ele, que você está fazendo a obra do Senhor. Ah, mas eu oro. Não meta a mão no bolso, irmão. Meta a mão no bolso, irmão. Eu tenho uma dificuldade, pastor. A gente vai em obras missionárias em alguns locais, e muitas das vezes, irmão, eu invisto do meu próprio bolso. Como meus irmãos sabem, não cobro para fazer as coisas de Deus, eu recebi de graça, irmão. E quando a gente chega lá, as pompas, a gente vê, irmão, as pessoas contam aquelas coisas terríveis, aqueles testemunhos, aquelas misérias terríveis, irmão. Pastor, eu já vi pessoa vai lá e assina cheque de 20 mil, porque ouviu que o cara não tinha um ovo para comer. Aí vem o outro, pastor, prega aquela palavra, irmão, de fazer a gente tremer, recebeu do Senhor. O irmão faz, ele amassa o recurso aqui e joga lá assim como se não valesse nada. Isso não é um investimento na obra, não é um investimento no reino. Quando você investe na palavra, você investe na glória do reino. Invista na palavra que você está investindo em pessoas. Quando há boa palavra, há alimento. E muita gente está morrendo de fome por causa da falta de pão na padaria de Jeová. Está faltando pão, pastor Edson, na padaria. É triste. Estive em Goiânia agora. O pastor, nós sentamos lá na porta e fomos conversando. Ele abriu a boca para mim e falou: irmão, eu não estou aguentando. A gente acabou de se conhecer. O cara abre, passa quase uma hora contando o coração dele para nós. Ele falou: não estou aguentando passar um microfone para alguém que não passa uma hora falando da Bíblia e não tem uma mensagem do Senhor. E eu não sei como resolver essas coisas. Eu estou em crise. Eu estou com fome. Irmão, nós precisamos acordar e colocar a padaria do nosso Senhor para funcionar. Sirva no reino de Deus. Sirva no reino de Deus. Quando a gente vê isso,
É bem claro por que você tem que servir, por que você tem que acordar, porque os princípios do mundo mandam você correr para o outro lado. Mas o Senhor vai dizer que o mundo vos odeia, porque primeiro odiou Ele. Aí a gente vai para frente, Ele vai falar muitas das coisas aí. Vamos avançar aqui que o tempo está indo embora. Em segundo lugar, como é que a gente pode ser santificado em nossas obras? Aí o texto vai dizer no verso 17, somos santificados pela palavra de Deus. Irmão, nós vamos entrar nos céus pela obra da graça, mas nós só vamos nos deleitar nas obras de Deus se o nosso caráter for santo. Tem muita gente que não sente prazer em ir para o céu e não sente prazer nas coisas do céu, porque ainda o que tem dentro dele não é santo ainda o caráter dele. Ele não entende esse negócio de passar uma eternidade conhecendo a Deus. Ele não percebe isso, irmão, que aquilo que nós estamos tendo aqui na terra é apenas algo que a gente vê, como Paulo diz, uma imagem ainda deformada. Mas lá nós vamos ver como Ele é. E tem uma eternidade para passar a conhecê-lo. É muito grande, não vai ser da noite para o dia. Eu conheço a Deus, não. O negócio é muito profundo, irmão. Aí quando eu vejo isso, a gente tem que entender que a palavra de Deus é a dádiva de Deus para nós. O que é dádiva, irmão? O conceito de dádiva é aquilo que se dá gratuitamente, presente, oferta, ato ou efeito de dar espontaneamente algo de valor. Deus te deu uma ferramenta para que você seja santificado. Deus te deu uma ferramenta para lhe manter santo. Quando a gente olha isso, a gente precisa compreender, irmão, que você tem uma ferramenta dada pelo Eterno, gratuitamente para te santificar. A palavra de Deus faz algo lindo, irmão. Ela não começa trabalhando no cara de fora, ela começa trabalhando no cara de dentro. E ela vasculha o nosso interior. É por isso que uma boa palavra pregada, irmão, manda a gente para a nossa casa em choque. Manda a gente para a nossa casa aterrorizado. Aquela mesma expressão de Moisés, quando o Senhor se apresentou no monte, o monte treme. A palavra dele, eu estou aterrorizado e tremendo. Quando Deus se apresentou, aí o texto vai dizer que as trevas eram palpáveis, se podia pegar nas trevas por causa da presença de Deus. Quando a palavra de Deus é introduzida em nós, ela revela até a minúscula trevas que há no interior do nosso coração. Porque a gente se oculta demais nesse negócio, irmão. A gente tem aquele negócio previsível de chegar no culto e exigir alguma coisa, ou pedir que Deus faça alguma coisa. Afinal, nós estamos pedindo em nome de Jesus. Vai aqui uma dica para você: peça a Ele que Ele passe a palavra no seu interior, separando as suas emoções, o seu espírito, tudo que há em você, para que você veja quem você é. Vamos lá. A palavra de Deus é a verdade, e não apenas contém a verdade, ela é a verdade. Eu acho interessante que o termo aqui grego que significa a verdade, verdadeiro, é que não está oculto, não está escondido, não dissimulado. Você está entendendo? A palavra de Deus não está escondida, não está dissimulada. Ela revela esse que é profundo, revela o que é claro. Ela é a verdade. Irmão, quando nós falamos a verdade, a palavra de Deus sendo a verdade, ela está dizendo que ela é o ápice, a vara de medir todos os nossos conceitos. É a estaca de fundação de tudo. Não é as verdades. Quando nós falamos das verdades, está falando de um conceito seu.
o seu tipo de vida, sua base de luta. Mas todas as verdades vão ser julgadas pela verdade. Se você diz ao mundo, está acontecendo, não, você não entende o que está falando. Por quê? Porque a verdade é isso. Aí a palavra de Deus vem, não, a verdade foi o que Deus disse e o que vai acontecer. Essa é a verdade. Uma verdade para que a gente possa avançar e para o final aqui, não cansando meus irmãos, porque nós estamos achando em coisa aqui. É que, uma verdade para você, o mundo vai acabar. Ponto final. Você pode morrer de orar, ninguém vai mudar isso. Por quê? O dono da verdade disse. E quando sair algo da boca dele, vai ter que ser cumprido. Ponto final. Um governo mundial vai ser feito. Não importa quem esteja no cadeira de governo ou quem vai sair. Por que vai acontecer? Porque o dono da verdade disse. Vai acontecer. Não, você pode jejumar, subir um monte, rolando. Nem de joelho, sobe rolando, irmão. Quando chegar lá em cima, fica até sem couro. Mas vai acontecer. Porque o dono da verdade disse. O mundo vai de mal a pior. Por quê? Porque o dono da verdade disse. A solução, o socorro está para a igreja e não para o mundo. Por quê? Porque o dono da verdade disse. E isso não pode ser mudado. Isso são fundamentos. O dono da verdade diz que no céu não entra pecado. E é de qualquer tipo de pecado, qualquer nível de pecado, não vai entrar no céu. Por quê? Porque o dono da verdade disse. Ele falou que se ele não nos santificar, a nossa oração, o nosso chamamento não seria ouvido. Por quê? Porque o dono da verdade disse. Quem é a verdade? Jesus vem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi Jesus, terminando aqui. A palavra de Deus é o instrumento para nossa santificação, irmão. Sem a palavra de Deus não vai haver crescimento espiritual. Não tem jeito. Tem um escritor que ele diz assim, que ele escreveu na capa da sua Bíblia: se este livro afastar você do pecado, se esse livro afasta você do pecado, ou o pecado afasta você desse livro. Mas os dois não vão andar de mão junta. Ferramenta para sua santificação: leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Busque o Senhor lendo a Bíblia. A oração e a palavra andam de mão junta, mãos dadas. Leia a Bíblia. Irmão, me dá um pavor quando eu vejo o irmão falar isso, pastor Edson. Ele fala mais ou menos assim. Eu chego para ele: irmão, você está lendo quantos livros por dia? Aí ele fala: não, pastor, não leio livro não. O negócio comigo é assim, irmão. Eu sou o cara de oração. Tá bom. Irmão, mas você está lendo a Bíblia? Ele diz: não, quando Deus fala comigo. Deus fala comigo. Eu sou assim, eu sou o cara que eu sento ali, Deus fala comigo. Aí a gente olha, irmão, os feitos dele são contra a palavra de Deus. E, sabe, a gente está sempre orando por ele, porque ele está entrando em cada buraco, irmão. E ele pedindo ajuda, fala: irmão. Aí a gente não gosta de jogar coisa na cara, né, irmão, que é chato essas coisas. Aí eu falo: mas irmão, mas Deus não falou para você que você ia entrar nisso, não? Você não sentou, ele não foi lá falar com tu, não? Ainda tem esse tipo de mentalidade nas nossas igrejas, que eu posso sentar ali, Deus vai falar comigo. Existe um negócio que passa nas nossas internets, é até interessante, irmão. Lá nas redes sociais, tem um menino que ele está na escola, acho que vocês já viram isso.
E está um menino, um japonesinho na escola. Ele senta diante do livro e fica assim, ó. Ele passa a página e faz assim, ó. Já viu isso? Isso no budismo, eles acreditam que o conhecimento se pegam dessa forma. E no espiritismo, numa linha de satanismo, eles acreditam que você pega isso aqui, faz isso aqui, ó. Passou o conhecimento. O gnosticismo falava isso também. Existe crente que acha que só por ter a Bíblia dentro de casa, ele tem a palavra de Deus. Veja bem para onde nós estamos andando. Veja bem como é que o negócio vai estar funcionando. Nós precisamos voltar para as Escrituras, para que as nossas vestes sejam purificadas. Nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, porque ela é quem vai nos limpar. Nós precisamos ler a Bíblia, porque quando nós lemos a Bíblia, ela faz uma limpeza nos nossos olhos, ela muda a nossa lente do entendimento e nos ensina qual é o caminho a ser andado. Irmão, isso aqui foi diagnosticado, foi pesquisas feitas, que a maioria dos crentes que leem a Bíblia, irmão, são os crentes que menos murmuram dentro de uma igreja. São os crentes que mais conseguem sair dos seus problemas, porque tem poder de Deus para vencer. Se você não ler a Bíblia, você não vai conseguir andar em santidade. Leia a palavra do Senhor. Para nós encerrarmos, como se lê a palavra do Senhor? Uma dica para você. Não se lê a palavra do Senhor, ou não se estuda a palavra do Senhor, como você estuda numa sala de aula, português, matemática e história. Eu acho interessante que o camarada, ele vai lá ler um verso, ele vai lá no Google e vai procurar o significado do que ele leu, daquele verso. Aí está lá vários tipos de autores, está lá vários tipos de ideias, que dá um sentido errado, ele não entendeu. E ele quer ser entendido da palavra. Por exemplo, outro dia vi um post de uma irmã, é uma amiga aqui da Brasil para Cristo, e ela falou assim, ela leu um texto sobre a noiva de Cristo, a noiva vitoriosa, reluzente, com as vestes brancas, que o Senhor ia voltar. Aí ela embaixo escreveu assim, viu, mulher? Você tem que se sentir especial, porque afinal você é vitoriosa. Afinal, o Senhor já te garantiu a sua vitória. Ela pegou o texto e abaixou ao nível de uma mulher. Eu não estou falando que a mulher é desprezível, não mude a minha conversa. Eu estou dizendo que isso aqui está falando da igreja santa, a união de todos os irmãos, masculino e feminino em todas as épocas. Não está falando da mulher que vai para uma praia tomar água de coco, irmão, pelo amor de Deus. Isso é falta de estudo bíblico. Se estuda a Bíblia comparando com outra Bíblia. Se estuda a Bíblia abrindo textos bíblicos. Se estuda a Bíblia abrindo livros bíblicos. É assim que nós estudamos Bíblia. Porque senão nós não vamos perceber o que o autor está falando. Coloca de pé, igreja. Cansei os irmãos, né? Mas meu pastor falou, canse. Vamos cansar. Eu falo porque aqui só tem crente, irmão. Estou falando para uma eclésia crente, que gosta de Jesus. E quem não for crente, eu quero orar com você aqui hoje. Eu quero te abraçar aqui e falar que Jesus Cristo ainda tem uma oportunidade para salvar você e sua família. Eu quero dizer que a porta da salvação está aberta. E que não importa o lodo, o lamaçal que esteja essa pessoa afundada, Jesus é poderoso para salvá-la. Ele é santo e poderoso para fazer. Mas vamos orar. E nessa oração, irmão, como nós falamos de santidade, e esse texto fala da união dos irmãos em Cristo, sendo uma carne só
Solte aquele hino bonito, Santa. Eu gostaria que o Senhor, irmão, despertasse os meus irmãos para orar por nós também. Orar por mim, irmão. Orar por minha família. Os dias estão afunilados para pregar a palavra de Deus. Nós precisamos de intercessões. Nós precisamos vencer. Eu não ligo onde eu vou pregar, irmão, mas eu preciso dessa graça do Senhor. Há uma resistência muito forte. Eu conto com os meus irmãos. Como eu tenho abraçado todos os meus irmãos em oração. Todos. Tem um irmão que ele manda aqui no meu celular, aqui uma lista, irmão. E minha esposa sabe, a gente vai orar, tem que citar nome por nome. É uma lista, toda coisa de semana chega, pastor. Eu, tá bom, não vou resistir, não, vou orar por cada um. É o mínimo que eu posso fazer. É o mínimo que eu posso fazer. Ore. Pegue esse mês, abrace os nossos irmãos em intercessão. Ore. Busque. Vamos orar ao Senhor. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu agradeço pela tua bênção, pela oportunidade que o Senhor nos deu de falar a tua palavra. Eu agradeço porque a tua palavra nos sustenta, Senhor. Eu agradeço, Pai, porque o Senhor colocou esse povo aqui, lavou e remiu no sangue do Cordeiro. Eu te agradeço, Senhor, porque as tuas promessas para essa igreja, para esse povo aqui vão se cumprir, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor está nos levando para um processo, Senhor, de nos limpar e nos colocar em um caminho mais excelente, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu sei que muitos irmãos estão falando que o Senhor está nos tratando. Nos trate, Senhor, cada um de nós. Nos trate, Pai, conforme a tua vontade. Nos trate porque nós somos os teus filhos. Nós reconhecemos isso, Pai. Meu Deus, nos trate, nos livre, nos liberte, nos cure, Senhor. Cure, tire do nosso coração mágoas, rejeições, Pai. Pai, em nome de Jesus, desamarra os nossos pés. Pai, abra as nossas mentes, Senhor. Abra o nosso coração para entender, perceber o Senhor todo dia. Nos ensine na caminhada. E nos ajude, Pai, a sermos vasos para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. E eu termino orando aqui, Pai, pedindo, Pai, encontre com os nossos irmãos, com as famílias dos nossos irmãos e salve cada um. Senhor, nos prepare para a Tua volta, para a Tua vinda, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e te agradeço. Amém, sabendo que tudo é do Senhor, tudo veio do Senhor e tudo volta para o Senhor. Amém.